Amém. 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 Pronto, está aprovado. Amém. 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 Sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais uma reunião. Graças ao Senhor que a cada dia, tem acrescentado mais irmãos nessa reunião. Espero que de algum modo Deus esteja edificando a sua igreja por meio dessas palavras, E nós sabemos que para que Deus ele possa operar nos nossos corações, na nossa vida, por meio da sua palavra, para que ela nos traga alguma edificação, é preciso que nós venhamos crer, irmãos, nessa palavra. A igreja em Tessalônica, por exemplo, foi a igreja que foi muito edificada pela palavra que recebeu do apóstolo Paulo, mas porque recebia aquela palavra não como palavra de homens, mas como em verdade era a palavra de Deus. Então a palavra que eles recebiam como a palavra de Deus, eles criam que essa palavra de fato era Deus que falando para eles, e por causa disso essa palavra, a Bíblia nos diz que a palavra operava de uma maneira eficaz na vida deles, transformando a cada dia, irmãos, o seu viver. Deixaram ídolos, a fé ia aumentando, porque a fé da igreja em Tessalônica ia aumentando, porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. Amém. Então, irmãos, esse ouvir aqui não é apenas você, por exemplo, nós que estamos aqui e vocês que estão aí, estão ou não estão ouvindo a palavra? Mas esse ouvir que a palavra diz não é esse. É o ouvir recebendo para dentro, crendo. Então, quando eu creio que essa palavra é a palavra de Deus, essa palavra, ela gera fé em mim. Ela gera mais fé em mim. Então, porque eles recebiam essa palavra como a palavra de Deus, a fé deles iam aumentando. E não somente isso, como também a palavra de Deus é o próprio Deus, a Bíblia nos diz que o amor de uns para com os outros, a fé ia crescendo e o amor de um para com os outros ia aumentando. Por quê? Amém. Porque a palavra estava operando. Então, irmãos, graças ao Senhor, a palavra tem operado na igreja em Arapiraca. A palavra tem operado na igreja em Delmiro Gouveia. Amém. Amém, Jarli? Amém. Cadê o irmão George? A palavra tem operado na igreja, eu acho que não sei se está, Coruripe. Na igreja em Piranhas. Ó Senhor Jesus. Amém. A palavra profética, irmãos, tem operado e a fé está crescendo. E o amor também de um para com os outros está crescendo. E não somente entre nós, mas também o amor pelas pessoas. E por isso nós estamos saindo para as cidades, de Charles, para cuidar das pessoas, sair às praças para cuidar das pessoas. Por quê? Porque o amor está aumentando. Amém. Senhor Jesus. E isso é o efeito da palavra de Deus em nós. Deus tem falado e nós estamos crendo, irmão, que essa palavra não é do irmão Pedro. Essa palavra é a palavra de Deus. Senhor Jesus, nós falamos a semana passada sobre a mulher virtuosa. Uma mulher que trabalha de uma maneira surpreendente, de uma maneira maravilhosa, magnífica, preparando um ambiente para a volta do seu marido e para o seu descanso. E aqui eu quero ler com vocês Efésios capítulo 5, que é o tema do nosso aperfeiçoamento de hoje. A semana passada, como eu falei para vocês, a última quarta-feira de cada mês, nós vamos reservar essa quarta-feira apenas para trazer uma palavra
uma revisão da palavra profética. Semana passada nós falamos sobre a mulher virtuosa, e agora eu quero aproveitar essa palavra da mulher virtuosa para introduzir para dentro do encargo do nosso aperfeiçoamento. Os irmãos sabem que nós estamos falando sobre o Evangelho de Deus, que é, seu Hermes, o Evangelho de Deus é o Evangelho que Deus ele prega para nós hoje na era da igreja. Então, que esse Evangelho tem dois aspectos. É um só Evangelho, é o Evangelho de Deus. Mas ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o Evangelho da graça. O Evangelho de Deus é com respeito ao seu Filho, Jesus Cristo, que veio para o mundo como homem para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Esse reino do Filho do seu amor é hoje a igreja, a realidade do reino dos céus. Mas nesse reino agora, você precisa agora fazer com que, o Deus precisa fazer com que a vida que entrou em você, ela cresça. E para ela crescer, Deus ele vai regar. E aí precisa de um evangelho mais forte, seu Hermes, que é aquele evangelho de cruz. De cruz. De negar a si mesmo. Então esse é o evangelho do reino. O evangelho da graça, ele dá algo a nós. E algo que nós precisamos. Para alguém que está preso, o que ele precisa? Liberdade. Então nós estávamos presos no império das trevas. Aí o Senhor foi lá e nos libertou. Ó Senhor Jesus! Então ele dá algo ao que o homem precisa. Só que agora, o evangelho do reino, ele tira do homem. É para tirar de mim e de você tudo aquilo que vai ser uma pedra de tropeço no caminho da obra do Senhor. Eu quero ler com vocês rapidinho. Não descartem aí, Efésios, eu volto já. Eu vou ler aqui para vocês uma passagem, agora. Na linguagem de hoje, Mateus, capítulo 16, o versículo 23, eu vou ler para vocês, só para os irmãos entenderem um pouco. Mateus, capítulo 16, versículo 23, irmãos. Eu vou pedir para a irmã Neia ler o 23 na versão dela. Amém, irmã Neia? Perdão, irmão, qual foi o livro? Mateus, capítulo 16, versículo o 23. Amém. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém. Obrigado, irmã Neia. Olha só, irmão, eu vou ler agora nessa tradução, na linguagem de hoje. Jesus, seu Hermes, Jesus virou e disse a Pedro, ele não olhou para, ele olhou para Pedro, é como se ele olhasse para nós agora, olhasse para nós assim, e olhasse para nós e dissesse assim: saia da minha frente, Satanás. Essa tradução foi traduzida dessa maneira. Jesus olhou para Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás. Imagine, irmão, hein, Sr. Hermes? Olha só, olhou para Pedro e disse: saia da minha frente, porque você é como uma pedra no meu caminho. Os irmãos entendem? Então, o que Deus ele quer fazer hoje, por meio do evangelho do reino, é tirar isso do caminho dele. Tudo aquilo que está em nós, que ainda é uma pedra no caminho da obra do Senhor.
E tudo aquilo que é um tropeço na obra do Senhor precisa ser removido. O evangelho do reino, que é o evangelho de cruz, seu Hermes, é o evangelho que vai tirar essas pedras do meio do caminho da obra do Senhor. Se João Batista foi tirado do caminho, imagine, né? Então, irmãos, Deus ele vai trabalhar em nós para tirar tudo aquilo que é pedra, fazer ele, que diz assim, que você é para mim uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano, como um homem natural, como um pecador, como um homem um rebelde, e não como Deus pensa. Então, Deus pensa de uma maneira e nós pensamos de outra. O caminho do Senhor é um e o nosso é outro. Então, Deus está falando para nós que tudo aquilo que é um tropeço, uma barreira, para que Ele avance na sua obra, Ele vai remover, que está em nós. E quando Ele estiver removendo, irmãos, tenha certeza, vai doer. Vai doer, porque é cruz, né, seu Hermes? Porque é cruz, vai doer, mas é necessário. A Bíblia nos diz que, em 1 Pedro, que nisto exultais, embora no presente século sejais contristados, ou você vai ficar muito triste por várias provações. É necessário? É necessário. Vai lhe causar sofrimento? Vai lhe causar sofrimento. Vai lhe causar tristeza? Vai. Mas lá na frente, irmãos, vai ser exultação, vai ser alegria, por causa do trabalhar de Deus na nossa vida. Voltando para Efésios, diz, Efésios capítulo 5, falando da mulher, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Irmã Vânia, leia para nós. Meu irmão, perdoe, qual é o versículo, qual é o livro? Efésios. Ó, tem gente que tá rindo aqui, viu, irmã Vânia? É, né? eu tô em Efésios 5 ainda. Vamos lá, Efésios 5, capítulo 5, versículos 25 ao 27. Amém. Só não viu o versículo. Tá. Amém. 25 ao 27. Do 25 ao 27. Amém. Isso, maridos, amém. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que assim santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Amém. Amém. Então, irmãos, os irmãos conseguem perceber o que Deus ele quer fazer conosco? Essa mulher virtuosa, essa mulher que é a igreja, ele está a santificando e lavando ela, seu Hermes, para apresentar a ele. Ele quer que essa igreja seja apresentada a ele, não na maneira que nós estamos ainda. Deus, eu sei, irmão, que em nós ainda nós estamos nesse processo ainda de sermos lavados e santificados e purificados. Estamos nesse processo ainda. Tem muita coisa em nós, tem muita impureza ainda em nós. E quando se nós dermos um passeio em cada ações que nós tivemos hoje, em cada atitude que nós tomamos hoje, ou até alguns dias atrás, irmãos, nós vamos ver quanta impureza ainda há em nós. Quanta dificuldade que nós temos de sermos obedientes, por exemplo. Aqui nesse contexto diz assim, mulheres, ser desobediente ao seu marido. E aqui ele está falando agora da igreja. O que ele está dizendo? Igreja, seja obediente ao seu marido. Mas para ela ser obediente, as coisas que fazem com que ela seja desobediente precisam ser removidas.
E aí o Senhor precisa o quê? Santificar ela. Precisa o quê? Lavar ela. E lavar não apenas com aquela mangueira que eu lavo lá em casa eu achava que eu vou fazer uma gambiarra, que se a bomba enche a caixa rápido, então eu vou fazer uma gambiarra aqui, porque então a pressão é mais forte. Aí eu fiz a gambiarra de Charles. Fiz a gambiarra pegando de dentro da bomba. Fiz a gambiarra, botei uma torneira, aí lá vai eu. Quando eu liguei a torneira, parecia eu disse, o que está acontecendo? Né? Então não é isso, irmão, é um jato de água. Se você quer lavar algo para tirar toda a sujeira, precisa de um jato muito forte. E essa palavra aqui é esse jato que tira essas impurezas, que tira esse grude que está impregnado em nós, que faz com que tornemos ainda dificuldade de sermos obedientes à voz do Senhor. E aqui diz que ele se entregou por ela para a santificar e, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Uma igreja cheia da glória, seu Hermes. É uma igreja gloriosa, cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus. E o que mais? Sem mácula, sem impureza, sem ruga. Não é uma igreja velha, é uma igreja renovada. Uma igreja nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Oi? Amém. Isso. Amém. Amém. Então é esse o trabalhar de Deus hoje. É por isso, irmão, que eu não coloquei aqui esse, não é chamado de estudo, apesar de ser quase um estudo, né? Mas não é estudo, irmão. Aqui é um aperfeiçoamento. Senhor Jesus, por quê? Porque Deus quer nos apresentar essa mulher santa e sem defeito, perfeita para Ele, pronta para o seu casamento. Então, o processo de santificação, ele é necessário. Por quê? Porque Deus quer nos colocar, nos apresentar a Ele. Só que Deus é santo. E como vai apresentar a Ele, que é santo, algo impuro? Então, o processo que nós estamos passando hoje, que é o processo de santificação, irmãos, que começa na consagração. Sem consagração, irmãos, sem consagração. E nós falamos, o que é consagração? É você se entregar totalmente a Deus para ser tirado tudo aquilo que é de impureza. Você se coloca no altar e Deus aos poucos, cada dia, vai eliminando, tirando, ganhando de você cada parte. E esse processo de consagração, ela torna você um vaso útil a Deus. E quando você se consagra a Deus, se tornando útil a Ele, o seu viver, que foi o tema da semana passada, na verdade, no tema passado, foi a justificação, que é se você ter um viver segundo a vontade de Deus. Então, quando você se consagra a Deus, a sua vida vai estar de acordo com a vontade de Deus. E quando isso é feito, quando você está vivendo, a sua vida está de acordo com a vontade de Deus, sendo colocada, vivida segundo a palavra de Deus, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Abram aí 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Irmãos. Capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado pelo quê? Pela lavagem de água, pela palavra.
Então, a palavra como um jato, mas essa palavra vem lavando à medida que a gente é purificando, à medida que a gente é obediente a essa palavra. Não está dizendo assim que você está ouvindo a palavra e já está limpando. Não é isso. Não tá, já está purificando, já está limpando. Não é isso. Essa purificação pela palavra, ela se dá por isso aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Irmã, a irmã, como dela? De Delmiro. Jarli, amém. Amém. Ó, irmã, eu acho que eu já estou velho já. Eu acho que Deus precisa me renovar. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo Pedro... 1, versículo 22. Tá. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amém. Então, Aleluia. a nossa alma, é onde está a impureza, ela é purificada como? Lá não disse que, tendo-a purificado, não foi? Pela lavagem de água da palavra. Então, significa que essa alma lavou e purificou. Mas como aconteceu o processo da purificação por essa palavra? Tendo purificado a vossa alma, pelo quê? Pelo quê? Pelo quê, irmã? Obediência. 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 Não é, irmão, que assim, Deus está falando e já está limpando. Não é isso. É pela obediência. Quando eu ouço essa palavra e eu obedeço essa palavra está purificando a minha alma. Está eliminando impureza. E aí esse processo agora é um processo de quê? De santificação. Que não é a santificação, não está mais aqui, não é a santificação pela graça, que é a santificação pela realização, porque foi a nossa santificação pela graça foi pela obediência de Jesus, seu Hermes, irmã Dani. Foi pela obediência dele, não foi pela minha obediência. Mas agora, a purificação da minha alma é pela minha obediência a essa palavra. Jesus, ele disse que quando ele falou assim, está consumado. Irmãos, pasmem, está consumado. Sabe o que significa? É que tudo aquilo que estava escrito sobre ele, ele cumpriu. Imagine, tudo que estava escrito sobre ele, o que ele ia passar, aonde ele ia nascer, como ele ia viver, como ele ia morrer, foi cumprido. Tudo, não passou uma vírgula, não passou nem um tio e nem uma vírgula. Ele cumpriu tudo. Aí, essa obediência foi que me purificou, que me santificou, que me justificou, mas agora, essa justificação, essa santificação é pela minha obediência agora. Isso é o evangelho do reino. É esse evangelho que o Senhor está falando para nós hoje, para fazer com que a vida que hoje entrou em nós, ela possa crescer. E aqui, esse processo de obediência é o processo agora de santificação. Quanto mais você se consagra ao Senhor, a sua consagração leva você a ter um viver de obediência segundo a sua vontade. E quando você está obedecendo, a sua alma está sendo purificada. E quando você a sua alma está sendo purificada, você vai cada dia mais se separando, não apenas, irmãos, de coisas, vamos dar exemplo, lugares que tem a festa do mundo. Não é apenas isso. Porque nós sabemos que santificação, quem lembra o que é santificação? A sua palavra, o significado? Separação, parabéns. Não sei quem foi? Irmã Neia, amém, irmã Neia? É separação. Então, a primeira separação foi que quando eu estava nas trevas, o Senhor me separou. Ele me acendeu, ele entrou no meu espírito, me conectou a ele e agora eu sou luz. Então ele me tirou das trevas. Essa é a primeira separação. Mas a outra separação não é mais da luz das trevas. É agora você deixar de pensar das coisas de baixo
e começar agora a pensar nas coisas de cima. Que esse é o nosso maior desafio. Quem anda aqui os que estão aqui, os que estão nos assistindo, quem ainda anda em festa do mundo? Aqui, dos que estão aqui. Alguém, irmão, anda ainda? Quem daqui anda como é que eu posso dar o nome? Nas bebedeiras aí, como é que tem um nomezinho que dá, né? Quem anda assim bebendo ainda? Os que estão aqui. Senhor Jesus. Quem daqui está aqui, irmãos, ainda Deus anda me se livre. prostituindo? Mas quem daqui vive toda hora, irmão, no plano celestial? Amém. Quem daqui anda toda hora no plano Amém. celestial? Aleluia. Eita. Então, eu tenho certeza, irmãos, que nem sempre a gente está no plano celestial. Porque essa é a mudança que nós devemos fazer hoje, é a separação. Então, essa separação, que é a separação subjetiva, a santificação, ela se dá à medida que a gente vai sendo obediente à palavra de Deus. Deus fala, aí a minha mente, quando eu quero obedecer, a minha mente é transportada para o alto. Ela não pensa nas coisas da terra. Você lembra aqui de Pedro? Você cogita. O que é cogitar? Os irmãos sabem o que é cogitar? A gente deve saber, né? Aqui, quando é que ela fala assim, pois cogita das coisas dos homens. O que é cogitar? Desejar, não é? Pensar. Cobiçar, tal. Só que também ela é pender, coloca a sua mente nas coisas dos homens, que é da terra. Tá vendo? Então, quando nós estamos, irmãos, pensando ainda apenas nas coisas da terra, nós somos pedra de tropeço na obra do Senhor. Deus nunca vai avançar por meio de nós enquanto estivermos pensando nas coisas da terra. Duro é este discurso, mas é a verdade. Nunca. Agora, quando nós somos transportados, fazemos essa separação e a nossa mente está lá no alto, em obedecer a palavra do Senhor, em cooperar com Ele, para tomar essa terra de volta para Ele, irmão, tenha certeza, você é um canal útil nas mãos do Senhor. E é isso que Deus Ele quer de nós. Quantas coisas, irmão, quer nos distrair para nós vivermos aqui nessa terra, pensando aqui nessa terra, o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos, fazer, o que vamos construir, isso ou aquilo. Mas lembre-se, nós já morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E a orientação para quem já morreu e ressuscitou com Cristo, qual é? Buscar as coisas lá do alto. Buscar e pensar nas coisas lá do alto. Quando ele fala primeiro de buscar e depois de pensar, ele está dizendo o seguinte: você está buscando aquilo aonde está o seu pensamento. Aonde nosso pensamento estiver, é aquilo que nós estamos buscando. Se nós estivermos com o nosso pensamento na terra, estamos buscando coisas na terra. Se nosso pensamento está lá no alto, estamos buscando as coisas lá do alto. Senhor Jesus, a santificação, irmãos, ela nos aproxima mais de Deus. Você lembra o que foi que nós lemos aqui? Para apresentar a sua noiva, irmã Joselita, a ele, o que ele disse? Para a santificar. Irmã, tem algum áudio aberto, está dando microfonia. Os irmãos que tiverem com o áudio aberto, por favor, irmãos, eu sei que às vezes liga sem querer, né? Então, mas abram apenas quando forem cooperar aqui, né? Ou quando for compartilhar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, tá bom? Obrigado, amados. Então, o Senhor, para nos apresentar Ele, irmã Sandra, para nos apresentar Ele, o que Ele faz? Ele nos santifica, para que a santificasse. E essa santificação, Ele nos disse que é para
nos apresentar a Ele. Então, a santificação nos aproxima mais de Deus. E quando chegarmos lá próximo de chegar perto dele, qual é o estágio que estaremos? Ele disse, para apresentar ela, igreja gloriosa. Ou seja, uma igreja cheia da glória, uma igreja pronta para entrar na glória juntamente com seu marido e ter esse casamento maravilhoso. Esse é o trabalhar. Para isso ele morreu. A morte dele foi o estágio, o início desse trabalho dele. O que nós somos aqui? Nós estamos aqui, você está me assistindo. O que você é? Você é alguém que o Senhor escolheu para apresentar a Ele como uma esposa, como uma noiva. Tem um casamento por toda a eternidade. Então, essa santificação, ela nos aproxima mais de Deus. Eu coloquei aqui um versículo, que não sei nem por que eu coloquei esse versículo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e o 15. 1 Pedro, irmão de Charles. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e o 15. Não, até o 16, perdão, até o 16. 1 Pedro. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornei-vos santo também vos mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Está vendo? Amém. Quando o Senhor pede para que nós sejamos santos, porque Ele é santo, é porque Ele está dizendo, eu quero você perto de mim. Mas se você não santificar, você não pode estar perto por causa da minha santidade. E aí a santificação é um processo que nós temos que, quando mais nós nos santificamos, mais perto ficamos de Deus. Por quê, irmão? Porque impurezas pelo processo, pela obediência que gera a santificação, está sendo eliminada. Então, quando chegarmos lá, irmão, todas essas impurezas que havia em nós já foi eliminada, aí nós podemos ser introduzidos para dentro de Deus. Então, aqui ele começa dizendo assim, sede santos em quê? Em todo o vosso procedimento. Aí eu pergunto, todo o nosso procedimento, dê uma viajada aí no nosso procedimento, no pensamento, nas ações, no falar, dê uma viajada aí. Eu sei que ainda tem muita coisa, muita impureza. Tem muita coisa para ser tratada ainda, né? Muita coisa para ser tratada, meu. Não é verdade, Charles? Então, por que nós estamos aqui, irmãos, ouvindo isso? Porque Deus, Ele quer nos aperfeiçoar. É o desejo de Deus nos aperfeiçoar e nos santificando para nos apresentar a Ele como igreja gloriosa. Então, significa que impurezas, para me chegar na glória, ser igreja gloriosa, essas impurezas precisam ser eliminadas. E como é que ela é eliminada? Começando pela consagração, pela minha obediência, pelo meu viver, pelo meu procedimento, me levando ao quê? A santificação. É separação de coisas não apenas de baixo, mas também começar a pensar nas coisas de cima. Porque enquanto nós estamos aqui embaixo, nós somos, como é que eu posso dizer? Ainda estamos vulneráveis aos ataques do inimigo, porque é o campo de atuação dele. Os irmãos sabem, lembram aonde Satanás ele foi vencido, lá em Apocalipse 12, quem lembra aqui? Das regiões celestiais, irmão Hermes. Satanás foi vencido nas regiões celestiais. A guerra é nas regiões celestiais. Por quê? Porque ele não quer que a gente ultrapasse, mas ele é vencido lá, nas regiões celestiais. Aqui na terra, no plano terreno, quem perde somos nós. Senhor Jesus, então quanto mais nós nos santificamos, mais próximo de Deus nós ficamos.
Santificação é a eliminação de impurezas. Hebreus, capítulo 12, versículo 16, do 14 ao 16. Irmão George. Amém, irmão George? Amém. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 ao 16. Procurando aqui. Enquanto o irmão George procura, irmã Cida. A irmã Cida está aí ainda? Amém, irmão. Amém? A irmã vai abrir Apocalipse, capítulo 19, versículo 3. Irmão George, 12, Hebreus 12, versículo 14 ao 16. Amém. Pode ler para nós, irmão. Seguir a paz com todos. Sim. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Senhor Jesus. Atentando diligentemente, porque que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem seja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um respasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Ó Senhor Jesus. Então, os irmãos percebem aqui, irmãos, raiz de amargura. Olha só, raiz de amargura, que brotando e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, essa raiz de amargura significa que é o quê? Que é contaminação. O que mais? Não haja algum impuro ou profano. Vamos colocar aqui o impuro, que é cheio de impureza, como foi Esaú. O que esse Esaú fez porque estava cheio de impureza? Vendeu o seu direito de primogenitura. Então, o Senhor está dizendo aqui, sem essa santificação, o que é santificação aqui? É eliminação de raízes de amargura. Santificação é eliminação dessas impurezas que faz com que você venda o seu direito de primogenitura. Talvez você nem queira, irmão, vender o seu direito de primogenitura, mas as propostas que o mundo às vezes nos oferece, por causa do coração impuro, porque as impurezas não foram eliminadas, termina aceitando. E aí, vendeu o seu direito de participar do reino milenar. Está vendo? Por isso que nós precisamos do evangelho do reino, que é o evangelho de cruz, seu Hermes. A cruz precisa operar em nós, irmão, para que nós tenhamos força para dizer não. Eu não vendo o meu direito de primogenitura. Eu não vendo. Seguir a paz com todo. O que faz com que eu não tenha a paz aqui com todos é justamente essas coisas aqui, tá vendo, Charles? Um coração amargurado. O que mais? Um coração impuro. Me causa problema entre mim e o meu irmão. Então eu preciso seguir a paz. Para me seguir a paz com todo, o que eu preciso? Da santificação. Eu preciso que essas coisas, que essas impurezas, elas sejam eliminadas de mim. E a santificação, ela faz isso. Mas eu quero lembrar vocês, ela começa pela vida de consagração. Dificilmente alguém vai ter uma vida de santificação se ela não tiver uma vida de consagração. A consagração no Antigo Testamento você vai ver, vai estar sempre junta. Consagração e santificação. O Senhor consagra e santifica. Sempre vai andar junto. Então, irmão, se não tiver consagração, dificilmente vai ter santificação. Dificilmente vai ter uma vida de obediência ao Senhor. E se não tem uma vida de obediência, dificilmente as impurezas vão ser eliminadas. Porque as impurezas são eliminadas quando nós somos obedientes, porque confronta. Vou dar um exemplo. Eu tenho um problema com um irmão. É um exemplo.
Aí eu disse assim, aí o irmão, na verdade, é um irmão que tem problema comigo, e ele está chateado comigo. Aí, no meu natural, é assim, ó, é ele que tem um problema comigo. Então, ele que tem que vir a mim. Se ele vir a mim, a gente se resolve. Esse é a minha lei, é a minha palavra. Quando eu vou para a palavra de Deus, sabe o que a palavra de Deus me diz? Se algum irmão tem alguma coisa contra você, você vá até ele. Aí é confusão. Peraí, é brincadeira. É brincadeira isso, né? Foi ele quem falou, ele quem está chateado. É ele é eu que tenho que ir a ele, você vê? Porque elimina a impureza, porque nos destrói, porque nos santifica. Pela obediência a essa palavra, irmãos, o nosso ego é levado à morte. E a cruz, ela é aplicada nesse momento. Aí o que é que acontece? Aí a paz. Paz com todos e a santificação. Essa obediência me leva à paz e à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero perguntar para mim e para você. Você quer ver o Senhor? O caminho é a santificação. Seja obediente. Vai ser difícil, meu irmão. Vai ser difícil. Você acha que o Senhor tomar a nossa cruz foi fácil? Mas porque Ele tomou obediência. Ele tomou a cruz, irmãos, em obediência. Doeu. Mas Ele tomou em obediência. E a paz existe hoje por causa dessa obediência. A paz entre Deus e o homem só existe por causa dessa obediência. Então, a santificação, irmãos. Agora, foi a irmã Cida. Apocalipse 19:3. Os irmãos também podem abrir. 19:3. Será que ela já foi buscar a filha dela? Ainda não, estou aqui em obediência, Amém. esperando, irmão. Está em obediência, amém. Ó Senhor Jesus. 19:3. 3 diz assim. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, é isso? Oxi, por que eu coloquei esse versículo aqui? Tem nada a ver. Ó Senhor Jesus. Oxi, eu estava com sono nessa hora, foi? Deixa eu ver aqui. Amém, irmão. Vou Eu acho que eu tava precisar com buscar sono. minha vida. Eu acho que é o 8. Ah, eu lembrei agora porque eu coloquei 3. É porque, como eu tenho um problema de visão, aí no meu celular tem umas rachaduras. Aí o 3 estava na rachadura. O 8 estava na rachadura. Aí eu só vi. Eu achei que era um 3, né? É o 8. Perdão, irmãos. É o 8. Amém, Cida? É o 8. Saiu? Então vamos. Amém. O 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém. Ó, o linho finíssimo, puro. Se é puro, não tem impureza, seu Hermes. Então, não tem esse linho finíssimo que não tem impureza, o que é? O que são? São os atos de justiça dos santos. O que é justiça na Bíblia? O que é justiça? Não, você não perdeu essa aula? Não acredito. O que é justiça na Bíblia? Santificação. Olha. Né? Justiça, irmão, vou dizer novamente, escrevam, não deixe, anotem aí novamente. É a vontade de Deus. Então, viver dessas pessoas era segundo a vontade de Deus. E quando eles viviam segundo a vontade de Deus, estavam bordando as suas vestes, linho finíssimo, puro. Não tem impureza no seu viver. Aí,
são os atos de justiça. Então, por que esse linho é puro? Porque quando eles estavam praticando a vontade de Deus, eles estavam se santificando, eliminando impurezas, e construindo a sua veste para o casamento com o seu noivo. Aí o Senhor disse o quê? Para a santificar. Pelo quê? Pela lavagem de água da palavra. Pela palavra. Então, essa palavra, elas ouviam a palavra de Deus, praticavam a vontade de Deus, e aí eles iam santificando. E essa santificação, se ela está se vestindo, qual é a intenção? Se casar com o seu noivo, né? Se preparar para o dia se aproximar do seu noivo e ter o casamento. Cadê? Já passou. Eu vou parar aqui. Na próxima reunião, a gente dá continuidade. Então, irmãos, em suma é isso. O caminho para nós termos uma vida de consagração começa na consagração. E a consagração, ela vai nos aproximar, a santificação, ela vai nos aproximar ainda mais de Deus. Você vai estar mais sensível ao seu falar, vai estar sensível você ouvir a sua voz porque está mais perto. Está longe por causa das impurezas, mas quanto mais eu me santifico, mais eu me consagro, mais eu começo a viver, mais santificando eu vou, e aí vou me aproximando. Vocês lembram que quando é de Charles, quando Elias estava na caverna, ele disse que veio não sei se foi tempestade, algumas coisas que vieram, que faziam muito barulho. Elias, aí depois assim, que viu um sussurro. Era outro nome que eu lembro. Como era? Quem lembra? Era... Sussurro suave e tranquilo. Um sussurro suave e tranquilo. Era um sussurro, mas que na tradução é um falar bem baixinho no ouvido. Era um Cecílio. Já não era Cecílio. Não, aqui, ó, como é, irmão? É o Cecílio, um negócio um negócio assim. É um falar bem baixinho no ouvido. Então, se ele falou bem baixinho e ele conseguiu ouvir, por que ele conseguiu ouvir? Porque estava muito perto. Então, irmão, você vê o que é nos aproximar de Deus. Deus pode falar até, fica sensível em ouvir a voz do Senhor. Ele pode até falar baixinho, mas eu estou ouvindo porque ele está muito perto. Na verdade, quem está mais perto sou eu, né? Porque o desejo do Senhor não é deixar se afastar de nós, mas a gente tem tendência de se afastar dele. Mas ele está tão perto que ele falando baixinho, ainda consigo ouvi-lo. Isso é criar também uma vida de intimidade com o Senhor. Eu não coloquei aqui não, mas a santificação, irmãos, nos leva a ter um viver de intimidade com o nosso Deus. Amém? Então eu vou parar aqui para os irmãos compartilhar. Os microfones já estão aí, já estão abertos. Amém, irmãos? Então, está aberto para os irmãos compartilhar. Lembrando, compartilhar bem curtinho, porque eu sei que tem muita gente pipocando aí para querer compartilhar. Então, está aberto para os irmãos, tá bom? Jesus é o Senhor. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita